Outubro é um mês muito importante para todas nós mulheres. É o mês em que somos lembradas de que toda mulher é especial ao seu jeito. São mães, filhas, trabalhadoras, anônimas ou famosas. E todas nós temos uma coisa em comum: a necessidade de se cuidar. E após os 40 anos de idade, esse cuidado precisa aumentar. Procure o seu médico ou posto de saúde para tirar as suas dúvidas e marcar a sua mamografia. Outubro Rosa 2013. Não deixe a sua saúde passar em branco. Outubro é o mês da conscientização sobre o diagnóstico precoce de câncer de mama. O Ministério da Saúde lançou neste mês uma campanha sobre o assunto e a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama lançou o movimento nacional Outubro Rosa. Por que ainda existem tantos casos de câncer de mama descobertos em estágio avançado? O diagnóstico do câncer de mama ele é inerente à realização da mamografia, tá certo? Isso é o diagnóstico ideal, que a mamografia faz diagnóstico de tumores pequenos. Quando esses tumores são mais avançados, eles passam a ser palpáveis. Ainda existe uma educação no Brasil que diz que o diagnóstico de câncer de mama se faz por palpação, ou seja, autoexame. E o autoexame hoje ele não faz mais o diagnóstico de tumores de estadio inicial, ou seja, tumores de até 2 centímetros. Então, o tumor que é diagnosticado por palpação, via de regra, ele é um diagnóstico mais avançado. Por isso, os pacientes têm vindo ainda com tumores maiores. Hoje em dia, o câncer de mama atinge mulheres mais jovens mesmo, por conta de hábitos de vida, até mesmo alimentação. Como que o senhor vê isso? Apesar de alguns estudos demonstrarem que pacientes mais jovens possam ter mais câncer de mama hoje do que antigamente, isso ainda não está completamente comprovado. O que acontece é que com as informações referentes ao diagnóstico de câncer de mama mais acessíveis, as pacientes têm procurado mais o diagnóstico. E, via de regra, tem sido feito esse diagnóstico de pacientes mais jovens. Mas falar que hoje pacientes mais jovens têm mais câncer de mama por uso de pílula, ou uso de hormônio, ou hábito de vida, não, isso não é real. Eu acho que hoje existe uma tendência das pacientes mais jovens entenderem a necessidade da mamografia, mas ainda é muito pouco referente a países de primeiro mundo. Então, os países hoje, Estados Unidos, por exemplo, as pacientes aprendem isso, as mulheres aprendem isso no colégio. No Brasil ainda existe parece que a curva está começando a levar para cima, as pacientes estão começando a aprender mais cedo, mas ainda é muito pouco. E a gente sempre ouve que o cigarro, a má alimentação são causas para diversos tipos de câncer, mas tem alguma causa que é específica do câncer de mama? O cigarro faz mal para um monte de coisa, tá certo? E, obviamente, ele não deve fazer parte dos hábitos de vida. Mas para a mama, ele não tem efeito. Os hábitos de vida que mais ficam junto ao câncer de mama, que aumentam a incidência de câncer de mama, é a má alimentação. Então, pacientes obesas, elas têm maior chance de vir a ter câncer de mama. E em relação aos mitos, quais são os mitos mais frequentes que o senhor tem que esclarecer aqui no seu consultório? Câncer de mama não dói, câncer de mama não deve ser diagnosticado por palpação, o autoexame ele é política de país pobre, que não consegue oferecer mamografia a todas as mulheres. Pacientes que têm parentes que têm câncer de mama não têm grande chance de ter outro câncer de mama. Quais são as pacientes que devem realmente se preocupar? São as pacientes que têm mãe ou irmã, ou vó, mas a avó é menos, tá certo? Então essas pacientes devem procurar um mastologista. Se você teve uma prima, se você teve uma tia, se você teve qualquer parente mais longe, isso não aumenta o seu risco, tá certo? A secreção que sai da mama não é nenhuma preocupação, isso é fisiológico, vai acontecer em algum momento da sua vida. Como que a mulher chega facilmente a esse exame? Existe uma lei do SUS, uma lei federal, que toda mulher no Brasil acima de 40 anos tem direito a realizar mamografia uma vez por ano. Esse pedido deve ser de qualquer médico, tá certo? Então não precisa ser de um mastologista nem de um ginecologista. Se a paciente hoje ela quer fazer uma mamografia de rastreamento, ou seja, ela não sente nada na mama, mas ela quer eventualmente fazer exame de prevenção, ela pode procurar qualquer médico e realizar a mamografia uma vez por ano. Se ela sente alguma coisa na mama, ela procura o médico fora desse período. Então, se uma paciente mais jovem ou uma paciente que já fez mamografia nesse ano sente um nódulo na mama, por exemplo, ela pode procurar qualquer médico e realizar outra mamografia. O câncer ainda figura como a terceira causa de mortes no país. Dona Inês descobriu que tinha câncer de mama em maio do ano passado. O diagnóstico apareceu em um exame de mamografia feito por acaso, já que todos os anos ela realizava o preventivo e o exame de toque,
que não acusaram os nódulos por estarem muito profundos. Depois de 4 meses de quimioterapia, ela disse que nunca teve medo da doença, mas que a prevenção é importante para que nenhuma mulher passe por essa situação. Eu não senti dor, não sentia nada e me acusou e foi retirado 3 nódulozinhos. Estava bem no fundo ali do mamilo, onde eles não descobriam, né? Com um exame de toque. Então, por isso, eu aconselho as mulheres que façam de 6 em 6 meses, procuram sempre, né, se cuidar. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, 40% das mortes pela doença poderiam ser evitadas com ações de prevenção, detecção precoce e acesso ao tratamento adequado. O exame preventivo e a mamografia são grandes aliados da saúde feminina, já que o câncer de mama é uma das doenças que mais causam morte entre as mulheres no país. Estima-se que mais de 10 mil morrem por ano por causa dela. Nessas lâminas, por exemplo, podemos verificar células de mulheres que tiveram câncer de mama. Aqui na tela do computador é possível ver quando o tecido está sadio e nessa, quando o problema pode ser grave. Câncer de mama, normalmente nós temos, são caroços e nódulos, entende? Que quer dizer, o amontoado de células malignas, que assumiram uma proporção grande e às vezes até essa proporção já é palpável. Então é importante no autoexame de mama detecções de tumores, né? Essas massas tumorais que já estão com volume acima da estrutura normal, né, do tamanho natural das glândulas da mama. Só na unidade de oncologia do Hospital Nossa Senhora da Conceição, por exemplo, são mais de 800 atendimentos por mês. O paciente, ao receber o diagnóstico, passa por sessões de quimioterapia ou radioterapia, que é realizada somente na região de Criciúma. Na quimioterapia, o processo é feito por meses, dependendo de cada paciente. E os medicamentos são tão fortes que o manipulamento deles devem ser feitos com a máxima segurança em uma sala fechada e com janelas de proteção. Então a capela, ela suga, né, as partículas que o medicamento libera na hora da manipulação, para proteger o manipulador dos perigos, do contato com a pele, dos aerosóis que a gente pode estar respirando, que são produtos fortes, são produtos citotóxicos, né? Ele age nas células, pode modificar as células, então é perigoso por isso. Em muitos casos, o câncer pode ser genético, porém hábitos saudáveis de vida ajudam a diminuir o aparecimento dele. Comer frutas, verduras e fazer uma alimentação balanceada é o primeiro passo. Evitar o tabagismo e fazer exercícios físicos ajudam a prevenir não só o câncer, mas também várias outras doenças. Na verdade, o ser humano, no decorrer da vida, né, ocorrem várias mutações genéticas e mitóticas, né, que é a formação de novas células. E essas novas células podem provocar também uma neoplasia. Então, a prevenção, através também de exames periódicos, é importante, né, a realização de exames para detectar precocemente a doença, para então fazer um tratamento adequado. Dia 8 de abril, portanto, é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Mas, na realidade, todas as pessoas sabem que essa ação deve ser constante e lembrada todos os dias. O principal fator de risco para desenvolver cancro da mama é ser mulher. Uma mulher tem uma probabilidade 100 vezes maior de vir a desenvolver um cancro da mama do que um homem. O risco também é maior se a primeira menstruação for precoce, nomeadamente antes dos 12 anos. Uma dieta hipercalórica durante a adolescência também contribui para o risco, assim como um consumo elevado de álcool em qualquer fase da vida. Não ter filhos, ou ter o primeiro filho após os 35 anos, contribui igualmente para o risco. Uma menopausa tardia, particularmente após os 55 anos, e a utilização prolongada de terapias hormonais de substituição são igualmente fatores de risco importantes.
bem como um excesso de peso na menopausa. A história pessoal de cancro da mama e do ovário também aumenta o risco pessoal, que é cada vez maior à medida que a idade avança. É ainda de ter em conta a história familiar, pois o risco pode ser maior quando existem casos de cancro da mama na família. A mama é constituída essencialmente por 3 tipos de tecido: tecido conjuntivo, tecido adiposo e glândula mamária. A maior parte das formas de cancro desenvolvem-se nos ductos e nos lóbulos da glândula mamária. Quase sempre assumem a forma de um nódulo, único, duro e de bordos irregulares, que normalmente não provoca dor. Apesar de ser um cancro silencioso, pode provocar alterações visíveis à superfície da mama, incluem o aparecimento de um alto na pele, a inversão do mamilo, alterações da textura ou cor da pele, como vermelhidão ou rugosidade, e a mudança da forma ou do volume da mama. É por isso importante que cada um conheça as suas mamas e esteja atento a alterações, para, em caso de dúvida, procurar um médico o mais cedo possível. Ele continua no alvo da moda, mas muitas mulheres ainda ignoram os cuidados com a prevenção do câncer de mama. A falta de cuidados tem um efeito trágico. O câncer de mama é o principal causador de morte entre as mulheres, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Se detectado desde o início, as chances de cura chegam a 90% dos casos. Doutor, quais são os sinais do câncer de mama? Os sinais do câncer de mama são secreção papilar, ou seja, secreção pelo bico do seio, a existência de ulcerações na pele ou retrações na pele e no bico do seio, e a observação de nódulos em qualquer região da mama. E qual o melhor período para fazer o autoexame? Tem um dia fixo ou a gente tem que fazer mês a mês? Qual que é o melhor período? Existem 2 situações. As mulheres que menstruam devem utilizar como data a semana seguinte ao término da menstruação. As mulheres que não menstruam mais, essas vão ao calendário e marcam uma determinada data fixa e nesta data, todo mês, elas farão o seu exame. O autoexame é válido sempre e ele é válido justamente para a mulher perceber as alterações no seu organismo. A mamografia é indicada para pacientes preferencialmente acima de 35 anos, ou mesmo naquelas abaixo dessa idade que apresentem algum tipo de alteração. Existe fator de risco para o câncer de mama? Existem fatores de risco. O fato de ser mulher, uma vez que o câncer de mama predomina nas mulheres. Pacientes que já tiveram câncer de mama têm uma possibilidade aumentada de ter câncer de mama na outra mama ou na mesma se foram submetidas a tratamento conservador. Pacientes com antecedente familiar de câncer de mama, dependendo do grau de parentesco e dependendo do tipo de câncer, pode sim representar um fator de risco importante. O uso de hormônios, como reposição hormonal, isto aumenta a incidência de câncer de mama, e a existência até de outros tumores relacionados na família, por exemplo, o câncer de ovário, que pode ter a relação hormonal similar ao câncer de mama. O câncer de mama tem cura? O câncer de mama tem cura, sim, se detectado numa fase inicial. E é por isso que a mamografia é muito importante e todas as mulheres devem fazer mamografia anualmente. Doutor, como fazer a detecção precoce do câncer de mama? O autoexame é um exame muito importante em termos de detecção do câncer, mas ele não faz a detecção precoce. A detecção precoce é feita através da mamografia. O autoexame pode ser feito em qualquer local, desde que bem orientado. Então, como fazer o autoexame? A mulher deve estar despida da cintura para cima. Primeiro, ela fica em frente ao espelho e tenta reconhecer os sinais que nós acabamos de descrever, sinais de risco. Fluxo
papilar, depressões de pele, ulcerações e nodulações evidentes. A partir daí, ela levanta o braço e com a mão oposta vai fazendo movimentos circulares com a ponta dos 2 dedos, indicador e médio, sentindo a consistência do parênquima mamário. Depois repete com a outra mão na mama oposta. Terminado isto, ela deita e repete os mesmos movimentos. Então faz um reconhecimento da consistência do parênquima mamário, ou seja, da consistência da sua mama. Doutor, o câncer de mama, a gente costuma ouvir que é mais comum em mulheres, mas existe o câncer de mama para homem. Fala um pouquinho sobre isso. Isso. O câncer de mama é frequente na mulher, tem uma frequência menor no homem. A literatura fala para cada um câncer de mama no homem, ocorrerão mais de 100 cânceres na mulher. O câncer de mama no homem tem as mesmas características em termos de evolução que o câncer da mulher. E ele é percebido quando o homem nota uma nodulação atrás do bico do seu seio. Ele não tem seio, mas ele tem o complexo areolo-papilar, ou seja, areola e papila. Então, qualquer alteração atrás dessa região, uma nodulação ou mesmo dor, ele deve procurar o mastologista, que é a pessoa que vai esclarecer o que é esta alteração que ele encontrou. Se você quer saber mais dicas de saúde, acesse o site www.minhavida.com.br. 3 mulheres e um mesmo diagnóstico, câncer de mama, e um impacto, como se recebessem uma sentença de morte. Eu, na hora, quando a médica chegou para mim e falou: Rosimeire, você está com câncer, como se falasse, você está com resfriado, na hora, minha mente paralisou. A minha primeira reação foi de que o chão tinha sumido embaixo dos meus pés. Só este ano, quase 50 mil brasileiras vão receber o diagnóstico de que estão com câncer de mama. O número total de câncer de mama tem aumentado no mundo inteiro 1 a 2% ao ano. E o Brasil não é diferente. Segundo os médicos, 4 em cada 10 pacientes descobrem a doença fazendo o autoexame. A palpação das mamas foi ensinada e estimulada em várias campanhas publicitárias veiculadas no Brasil inteiro. Era uma forma de levar as mulheres ao consultório médico. O estímulo acabou tendo efeito contrário. Exame de mama, a senhora toca assim para ver se tem alguma coisa? Toco, mas eu não sinto nada. E aí por isso é que não vai ao médico? O problema é que não sentir nada não significa ausência de nódulo. Quando a mulher toca o seio e consegue sentir algum carocinho, ele já está medindo de 1 a 2 centímetros, ou seja, não está mais no começo. Por isso o INCA decidiu parar com as campanhas de estímulo ao autoexame, para evitar que a mulher tenha a falsa sensação de que está saudável. Essa confirmação só pode ser feita pelo médico ou em exames periódicos de mamografia. O autoexame não é recomendado como estratégia de detecção precoce em saúde pública. Agora, é claro que a mulher se tocar, perceber o seu corpo é fundamental, e se perceber alguma coisa, procurar um médico. Os estados com a maior incidência de câncer de mama são, em terceiro lugar, São Paulo, em segundo, o Rio Grande do Sul e em primeiro, o Rio de Janeiro, com 88 casos para cada 100 mil mulheres. O motivo pode ser o ritmo de vida das mulheres, segundo o Instituto Nacional do Câncer. A decisão de não ter filhos ou de ser mãe depois dos 30 anos pode aumentar a chance de desenvolver o câncer de mama. A explicação da ciência é que quanto maior a exposição da mulher a uma carga hormonal por um longo tempo, sem interrupção para a gravidez, maior a possibilidade de ter a doença. É que as células do câncer de mama se reproduzem e se alimentam de hormônios, principalmente o estrogênio. Então, quanto mais cedo ela começar a menstruar e quanto mais tarde ela parar de menstruar, maior a chance dela ter câncer de mama. E se quando ela entrar na menopausa for adicionada a reposição hormonal, se não tiver um critério muito bem estabelecido pelo médico, ela tem um risco acentuado maior de ter câncer de mama.
A Organização Mundial de Saúde também alerta que 21% dos casos de câncer de mama no mundo são atribuídos ao consumo de álcool, cigarro, sedentarismo e obesidade. Além de todos esses fatores, ainda tem a hereditariedade. O pai e a mãe de Márcia tiveram câncer. Por isso, ela começou a fazer exames bem cedo. Aos 35 eu parei de amamentar e aí eu comecei a fazer a mamografia. E logo depois a gente pôde detectar esse pequeno nódulo, que eu acho que foi fantástico, porque aos 38 eu já estava, digamos, curada de câncer, né? Uma caminhada ou uma corrida na esteira pode não parecer grande coisa, mas para Dona Alda simboliza um marco, porque ela se considera uma mulher antes e outra depois do câncer de mama. E ainda diz que a doença foi um alerta da vida cobrando mudanças. E ela estava disposta a atender o pedido. O exercício se juntou a uma alimentação mais saudável. Antigamente nada disso aqui existia na vida da senhora, com né? certeza não. Era fã da batata frita, caixas e mais caixas de chocolate, carne vermelha e sopa com carne vermelha. Então, na verdade, isso tudo não estava muito bom. A superação passa sempre por transformações. Eu tive câncer e eu não tenho mais, e eu não terei mais. Eu tenho, assim, aquilo acabou. Foi uma fase que aconteceu na minha vida. Eu tenho mais amor à vida e eu valorizo cada dia da minha vida, cada minuto, cada ar que eu respiro. Eu agradeço a Deus porque, Senhor, eu estou viva, eu estou aqui, eu superei. É você, vai partir ou vai ficar? O que você vai escolher? Você vai escolher viver. Acorda para viver. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Melhorar sua vida, nosso compromisso.